Eu sou o teacher Ticiano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos. E hoje vem na nossa aula 31 falar com o nono ano. Hoje nós iremos fazer a nossa review, a nossa revisão. Pay attention, close attention. Ok, nono ano, vamos para a nossa aula 31, nossa aula de revisão. Primeira coisa que eu quero rever com vocês são os verbos modais, modal verbs em inglês. Os verbos, também chamado, verbo modal, ele é também chamado de verbo auxiliar. Para que serve os verbos auxiliares? Mais ou menos é uma lista por volta de 13 verbos. Eles servem para justamente, o nome já fala, o verbo auxiliar, ele está auxiliando, ele vai ajudar. Muitas das vezes na afirmativa, mas principalmente na interrogativa e negativa. Vocês podem ver alguns verbos auxiliares aqui no ano. Can, could, may, might, must, shall, will, should, ought to e would. Repare o seguinte, alguns deles têm tradução própria. Por exemplo, can é poder, poder de habilidade. I can drive, eu posso dirigir. Agora, o will não tem tradução nenhuma. I will drive, eu dirigirei. Reparem. Então tem alguns verbos modais ou auxiliares que têm tradução própria, outros não têm. Agora, todos esses que estão aqui, eles aparecem na afirmativa. Todos eles aparecem na afirmativa, igual would não tem tradução, mas se você falar I would drive, é eu dirigirei, ou dirigiria, ok? É um condicional. O should é deve, devia, deveria. I should drive my car safe. Eu devo dirigir meu carro com segurança. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, I can swim. Eu posso nadar. Vou interrogar. Can I swim? Eu posso nadar? Quer dizer, eu tenho essa habilidade? Eu aprendi. Aí se eu mesmo falar que não posso, eu vou falar I can't swim. Eu não posso. Então, quem interroga e nega são todos esses verbos auxiliares aqui no nono ano. Vocês lembram? Então, nós podemos ver aqui algumas situações. Olha nesse quadro. Observe alguns exemplos de ideias de verbos modais ou auxiliares que possam expressar o can, possibilidade, must, dedução. Tá tudo aqui para vocês. E já tudo com tradução, ok? Mas o mais importante foi aquela minha fala no início. Então, o que nós podemos ver aqui, nesse diálogo aqui, sabendo disso, nesse diálogo aqui, a forma contraída, can, cannot ou can't, could, could not ou couldn't, may not, esse não tem contração, e might, might not ou mightn't, ok? Agora, na questão número 1, você vai escolher a alternativa mais apropriada para colocar um verbo modal. Aqui, por exemplo, o teacher, o professor fala, você vai circular, você vai colocar must ou could we start? Seria, nós temos que começar ou nós poderíamos começar? A aula, geralmente o professor fala assim, né? Então já estou ajudando essa primeira, só para vocês entenderem como é que faz. Okay? Então você vai circular o verbo auxiliar mais adequado no caso. E o que os alunos responderiam? Yes, teacher. Yes, teacher. Could you explain the project, please? Você poderia explicar o projeto, por favor? Então, como é um pedido, você vai usar o could, ok? E olha aqui. Então você vai circulando as questões. Terminando esse exercício, nós vamos rever as palavras cognatas. Nós temos os cognatos ou os falso-cognatos. Né? Os cognatos, eles têm o mesmo significado em inglês e português e possuem a mesma escrita. Mas no caso dos falso-cognatos em inglês, esse que nós temos que ter maior cuidado. Pois, o que acontece com eles? Eles escrevem de um jeito que parece a tradução em português. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, parents. Parents, você vai achar que é parentes. My parents, meus parentes. Não, parents são pais. My parents are here. Os meus pais estão aqui. Então não é parentes, porque parente em inglês é relatives.
My relatives are here. Aí sim você falou, os meus parentes estão aqui. Ok? Então esse é o falso cognato. Você vê a palavrinha lá, parent, você vai achar que é parente. Não é, são os pais. Então muito cuidado com isso. Ok? Então sabendo disso, nós podemos ver aqui na tirinha, na questão 2, uma tirinha aqui do Garfield, né? O dono do Garfield fala aqui, ó, toma seu café da manhã antes de você almoçar o seu rato. Aí o Garfield olha para a comida e fala, ó, cara. Aí o Garfield continua falando, quem falou, né? Quem fez essa brincadeira, abrindo os braços? Então aí você vai assinalar a opção correta. Que ele está na casa dele, é sobre a vida dele, sobre a família dele ou está fechado. Então você anota, você marque. Questão número 3, lendo a tirinha de acordo com a mesma tirinha, você vai marcar o falso cognato que tem na tirinha. Né? É o que? Swallow, lunch, man, rules ou makes. E para nós finalizarmos, vamos falar de pronome reflexivo. O pronome reflexivo, o nome mesmo já fala, reflexivo, ele reflete. É um pronome que reflete a ação em cima do sujeito. Por exemplo, I myself made the cake. Eu mesmo fiz o bolo. Então reparem aqui os pronomes reflexivos. Para I, para pessoa, para o pronome pessoal I, o pronome reflexivo é myself. I myself, eu mesmo. You yourself, você mesmo. He himself, she herself, it itself, you yourselves, já plural. We ourselves, they themselves. Lembraram? Então ele é usado para quê? Para indicar que a ação reflete, a ação recai sobre o próprio sujeito. Sabendo disso, para nós encerrarmos a nossa aula, vamos completar com o pronome reflexivo adequado. Olha lá, the principal, o diretor, o que? O diretor, ele mesmo. Então, the principal não é ele, não é he. Então, the principal himself talked to us. O diretor mesmo falou conosco. Então, essa eu fiz para vocês colocarem uma desses aqui, ó. Entendeu? Então, geralmente vai fazer o par com um pronome pessoal. Ok? Então, vocês vão colocando aqui, ó. O autor escreveu sem modéstia sobre ele mesmo. Ó, ele mesmo. Já tá lá em cima. Entenderam? Então vocês vão colocar aqui. Para you, só você ver. Para you é o quê? You. Aí você vai ver. Se estiver no singular, yourself. No plural, yourselves. E assim por diante você vai poder fazer todos os exercícios. Olha lá. Queen é rainha. A letra E. Voltando na letra D, it was very mind. Era muito importante abrir a janela por ela mesma. Então a janela ela abriu sozinha. Então o vento era muito forte e a janela abriu sozinha. Então a janela é it o quê? Itself. Vou ajudar a fazer mais essa aqui. E o resto você vai completando. We, completa lá. Peter, Susan e o Fred são eles, é a mesma coisa que they. E o I já está lá em cima. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. See you next class. Bye bye.